Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Olha, no final desse mês, mais precisamente dia 30, o último sábado de julho, vai começar o Intermunicipal Baiano, que é o maior campeonato de futebol amador do país, quiçá do mundo. É um evento que já acontece há alguns anos e que tem mobilizado os municípios porque todos querem participar, embora as vagas sejam, se não me engano, 52, 56, alguma coisa assim. Não chegam a 60 vagas, embora já tivessem havido edições com mais de 50 times. O fato é que o Campeonato Intermunicipal de Futebol faz com que os municípios se empenhem, porque é um evento espetacular. Mobiliza toda a cidade, movimenta a juventude, o comércio, o turismo e serve até de marketing para algumas cidades. Nós temos situações de municípios que têm contribuído bastante para esse tipo de nível do futebol, com contratações caríssimas de jogadores de outros municípios, de outros estados que não dele. Aí é onde a giripoca pia. Porque, na realidade, o que a gente vê no Intermunicipal é uma situação que efetivamente prejudica o município. Se por um lado tem fatores positivos, não somente o de boa imagem do município perante o resto do estado e do país, o que a gente vê é uma realidade que não condiz com o que deveria ser o Intermunicipal. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Eu tenho até feito artigos nesse sentido, de dar sugestões à Federação Baiana de Futebol, que é a promotora do certame. Eu tenho falado que as prefeituras deveriam ser proibidas, através do regimento do campeonato, de contratar jogadores de outros estados, de outro município, em quantidade de 90% do scratch. Deveria ser o inverso. A regra deve ser de no mínimo 90% de atletas oriundos do mesmo município, comprovando ser natural daquele município, ainda que ele tenha viajado, saído, se mudado, ido para outros estados, enfim. Mas ele comprovando ser natural, ou seja, tendo a identidade como filho daquele município, é ali que ele vai trabalhar no sentido de representar o time no Intermunicipal. Eu vou citar aqui o caso de Eunápolis, que eu estava muito próximo, eu era superintendente lá no setor de esporte, e a seleção foi composta, eram 26 atletas, e 20 foram contratados de outros municípios e de outros estados. Teve gente vindo do Rio de Janeiro, de Pernambuco, e tudo muito caro. Os valores dos salários desses jogadores são maiores do que os nativos. A prefeitura acaba tendo que gastar com hospedagem e alimentação, que no caso de Eunápolis foi diminuído bastante em função do aluguel de um imóvel, porque se fosse botar em hotel, o custo seria vertiginosamente maior. Então a prefeitura aluga-se uma casa, as prefeituras normalmente alugam-se uma casa e ali hospedam os jogadores chamados forasteiros, aqueles que não são da cidade. Isso tem um custo vertiginosamente maior em função de que, pelo atleta ser do município, o que o município pode gastar com ele é o transporte urbano, né? Ou até facilitar com que haja na casa do atleta um transporte próprio, justamente para facilitar a acessibilidade do atleta, não somente aos treinos, mas sobretudo na sua condição de habitante daquele espaço. Mas quando se coloca 90% de atletas oriundos de outros municípios, o que é que normalmente acontece? Terminado o campeonato, ou quando a seleção acaba sendo desclassificada nas primeiras fases, no caso de Eunápolis, a desclassificação aconteceu na terceira fase, aí o que é que acontece? Aquele jogador que foi contratado de Pernambuco, de São Paulo, de Rio de Janeiro, ele simplesmente vai embora. Não tem por que ele permanecer, porque a motivação da estada dele no município foi encerrada no momento em que o time foi desclassificado. Então ele vai ter que voltar para a sua cidade de origem. E muitas vezes nunca mais retorna para a cidade. Nunca mais. Passam-se 30, 40, 50 anos e aquele jogador
que passou um período ali de alguns meses, quem sabe um ano, porque tem seleções que se planejam com antecedência, e aí ele não volta mais, não cria vínculos. E ainda que ele desponte para o futebol posteriormente, a causa não vai ser aquele município a qual ele serviu na seleção. Vai ser na cidade por onde ele vai participar de outros torneios, outros campeonatos. Mas quando isso não acontece, quando estabelece a regra de no máximo 2 a 3 jogadores fora do município ou de fora do município, aí nós teremos uma situação de 20 atletas locais. O que significa isso? Significa que vai se abrir ali a possibilidade da produção, né, da revelação, da valorização de novos jogadores. E nós temos diversos casos que surgiram no intermunicipal, né? Talvez um dos que eu melhor conheça é o Beto Berola, né? Que era de Boiarema, veio para Itabuna, participou da seleção, e da seleção foi para o time profissional foi para o Vitória, do Vitória foi para o Atlético, e é um jogador muito caro. Mas se não tivesse havido o intermunicipal, se Itabuna não estivesse no intermunicipal, como Ilhéus não esteve no ano passado, talvez Beto Berola seria um peladeiro, um jogador de várzea, né? Quem sabe um comerciário, um contador, um jornalista, um bancário, mas nunca um jogador famoso e cujo salário é muito maior em um mês do que ganha um bancário durante todo o ano, durante 5, 6 anos. Então o futebol lhe abre, né? Ele descortina as possibilidades para os bons atletas. Como é que esse atleta vai ser visto se a cidade pela qual ele deveria estar se mostrando, está exibindo sua capacidade futebolística, contrata jogadores de outras cidades e muitas vezes em qualidade muito mais inferior? Então por isso que tem que ter na Federação Baiana de Futebol a regra para as seleções que participam do Campeonato Intermunicipal de Futebol serem condicionadas a terem no seu scratch em quantidades de 80% a 90% composta de jogadores do próprio município. Assim eu acho que vai haver uma equidade, vai ter uma condição de uma competição mais justa. Porque a seleção de Itabuna coloca no seu time jogadores só de Itabuna. Aí vem a seleção de Ilhéus e contrata grandes jogadores de São Paulo e Rio de Janeiro, jogadores que participaram de campeonato brasileiro, de campeonato carioca, paulista, jogadores que estavam habituados a jogarem contra astros do futebol internacional. É claro, é óbvio que esse jogador vem com know-how, vem com condições muito mais vantajosas para ter um resultado mais promissor no campo, né? Sobretudo quando esse jogador vem com ele outros companheiros de futebol de alto nível nacional e internacional. Aí aquele menino da periferia, aquele menino de 17, 16, 18 anos, 20 anos, que é peladeiro, que só joga às vezes no campeonato de um campo sem grama, né? Às vezes nem chuteira tem, aí de repente ele se vê convocado para a seleção da sua cidade, né? E a próxima partida, a primeira partida, será contra adversários com nomes que ele assistiu e aplaudiu diante do monitor de televisão. Então é preciso que a federação dê mais condições para os municípios gastarem muito menos, pagando muito mais ao jogador da casa. E aí eu vou dar um exemplo. Quando um município contrata um jogador de nome nacional, que já jogou no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, no Palmeiras, no Fluminense, no Corinthians, esse jogador vai para a cidade e ganha 10 mil por mês, 10 mil. Já o jogador da cidade, e às vezes até melhor do que aquele jogador, mais jovem, com mais força, mais energia, o jogador vai ganhar salário mínimo, às vezes até menos. Tem seleção aí que dá um prolabore, dá uma contribuição de R$500, R$600 por mês para o atleta. Enquanto que os jogadores vindos de outros estados e de outras cidades ganham 10 mil, 15 mil por mês. É fato isso. Tem jogador de seleção de intermunicipal que ganha 10, 15 mil por mês. Então, havendo essa proibição, né, de contratação de jogadores que não são do município, aí
o próprio município vai poder pagar melhor os seus próprios atletas. Porque eu diria que quase 100% deles não são só apenas jogadores. É o comerciário, é o taxista, é o mototaxista, é o bancário, é o contador, é o atleta que não tem o futebol como uma forma de se profissionalizar, de se buscar espaços maiores. São profissionais normais, ou seja, do dia a dia, né, dos afazeres do comércio, dos serviços, que esporadicamente, finais de semana, né, estão lá dentro das brincadeiras de futebol, dos torneios locais, né, interbairro, enfim. E aí, quando ele parte para uma seleção, sendo melhor valorizado nos seus rendimentos, aí ele vai ter melhor condição de se dedicar exclusivamente ao futebol. Porque ele sabe que ele é bom. Ele sabe que se ele trilhar ali, as coisas vão funcionar positivamente. Eu estive recentemente em São José da Vitória e estive num restaurante de um posto e fui atendido por um jovem de uns 19 anos. E na conversa ele me disse que jogava numa seleção de uma cidade aí, não de São José da Vitória, mas que trabalhava ali durante 3, 4 meses, né? E que ele sempre era requisitado por outras seleções, o que significa dizer que era um bom atleta, sabe? Embora não estivesse sendo visto como tal no próprio município que ele morava, em São José da Vitória. Ele disputava por Itabuna, disputava por Itajuípe, mas deixou de disputar por São José da Vitória, porque São José da Vitória pagava um salário muito pequeno para ele. E ele ganhava 5, 6 vezes mais em outro município. Então, se houvesse um condicionamento no sistema, nas regras do campeonato, para que as cidades não pudessem, ou não pudessem contratar jogadores de outra cidade, aí essa cidade, a São José da Vitória, com certeza daria para esse atleta um salário muito melhor, muito maior. E ele poderia se dedicar mais, fazer mais treinos, ter mais tempo para jogar, enfim, né, trabalhar o corpo, trabalhar a mente e, consequentemente, ser um Neto Berola, né, ser um jogador que sai de um campeonato de várzea para um campeonato brasileiro de primeira divisão. Então é preciso, primeiro, que essa regra seja colocada a fim de, como eu falei anteriormente, facilitar, né, a valorização, a descoberta de jogadores novos e bons, diminuir vertiginosamente o custo, né, do investimento de uma seleção que não é barato, o custo não é barato, entendeu? E a outra situação que eu também tenho sugerido à Federação Baiana de Futebol é fazer com que toda a seleção campeã, né, e só a campeã, seja premiada com uma vaga no campeonato de acesso, que é o de segunda divisão. Então, Quixadá, acho que foi Quixadá, uma cidade chamada Quixadá, alguma coisa assim, que foi a campeã do ano passado. Essa cidade é uma cidade pequenininha, é uma cidade que só as pessoas nem sabem onde fica Quixadá, mas passou a conhecer através do futebol, porque o futebol mobiliza as comunidades. São 53, 56 cidades, mas envolve também todas as cidades do entorno daquela região. Por exemplo, quando o Camaquã participa do Intermunicipal, Pau-Brasil, Itabuna, São José da Vitória, Arataca, Santa Luzia, as cidades acabam fazendo com que os seus torcedores, as pessoas que gostam do futebol, se desloquem até Camaquã para assistir a partida de Camaquã contra Santo Antônio de Jesus, contra Porto Seguro, enfim, porque o povo brasileiro gosta de futebol, gosta do jogo, gosta de ir ao campo, né? Então é preciso esse tipo de raciocínio, valorizar o atleta para ele saber que se ele for campeão ali, ele vai estar numa vitrine maior, né? Ele sai do campeonato intermunicipal, onde às vezes a visibilidade é regional, é muito local ali, 10, 20 cidades, e aí ele vai para um campeonato de acesso, onde amplia-se o quantitativo de municípios focado naquele campeonato. E uma vez neste certame, ele sendo o time dele ganhando para a primeira divisão, ou seja, para a elite, para o baianão, né, aí a coisa é mais abrangente, não se restringe somente aos 417 municípios da Bahia, é uma coisa mais nacional, né? Porque o campeonato baiano
Ele muitas vezes, sobretudo quando existem partidas nas finais, semifinais, ele acaba sendo noticiado pelas grandes redes de televisão, pela imprensa nacional e internacional. Então ele passa a ter uma visibilidade maior. E aquela jogada que é cinematográfica, vai ser vista por um olheiro, vai ser vista por um empresário do futebol, por um dirigente de time. E olha aquele jogador que estava em São José da Vitória, de repente está jogando no Mineirão, no Mané Garrincha em Brasília, no Morumbi em São Paulo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, na Fonte Nova em Salvador. Então são oportunidades que surgem na medida em que haja uma mudança nas regras, para se valorizar a seleção em si e os seus atletas, contribuindo para que as prefeituras possam ter um investimento mais qualificado, né? Mais destinado a cuidar da sua própria gente, dos seus próprios jovens. Porque ali está a oportunidade de um garoto de 16, 17, 18 anos, que não teria outra chance na vida, né, de prosperidade bastante vantajosa, que não fosse através de uma oportunidade, através da seleção de futebol do município. Então fica aqui minha dica, né? A dica de se proibir atletas de outras cidades na seleção daquele município e fazendo com que o time campeão daquele ano no intermunicipal seja contemplado com a vaga no campeonato de acesso, que por sua vez faz com que o campeão e o vice vá para a elite do futebol baiano. E se na elite do futebol baiano ele for campeão ou vice, aí ele já vai para a elite do campeonato nacional. É assim que a história é feita. Portanto, nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. As eleições municipais serão no próximo ano, 2024. Mas os candidatos já estão se articulando, se argumentando e fazendo com que os seus partidos tenham, né, o ajuntamento de outros partidos, porque cada candidato quer ter uma coligação com diversos partidos, que isso acaba resultando numa maior quantidade de militância, de recursos oriundos do fundo de campanha, mas sobretudo de tempo de rádio e televisão. Então as condições são maiores para quem conseguir agregar uma maior quantidade de partidos em sua coligação. Então esse tipo de trabalho não é feito somente no transcurso da eleição em si, cuja a legislação estabelece 45 dias antecedentes ao dia D.
o dia da eleição. Então os candidatos já se preparam muitas vezes, faltando 3 anos para a eleição, né? Nós estamos no ano anterior, mas tem candidatos aí que já está mais de 1 ano trabalhando. Tem candidato que terminou a eleição, na semana seguinte já pensa no que virá 4 anos depois. E isso não é ruim, porque acaba tendo como consequência a capacidade de liderança de cada um. Quem melhor conseguir cooptar apoios, militância, partidos, acaba estando numa condição mais promissora na disputa. A competitividade fica melhor para aqueles que mais se empenharem, que mais tempo usarem com o propósito de barganhar um aumento da sua capacidade competitiva. Então nós temos atualmente aqui em Itabuna muitos candidatos a prefeito. Eu diria que nós temos aí mais de 12. Potencialmente competitiva, eu diria que uns 6, né? Se não me falha a memória aqui, eu diria que o próprio prefeito Augusto Castro é competitivo, é candidato à reeleição, não está descartada a sua possibilidade de sucesso, embora Itabuna tenha um histórico de nunca ter reeleito prefeito. O deputado estadual Pancadinha também é candidato e é forte candidato, também pode ser eleito, quebrando essa histórica, né, essa história de nunca Itabuna renovar mandato de quem está no comando da prefeitura. Então o Pancadinha também é um candidato forte. Tem um médico, o Pancadinha o Augusto pelo PSD e o Pancadinha pelo Partido Solidariedade, que é aí onde eu creio que pode haver uma mudança em relação a esse nome do Pancadinha como prefeiturável, porque eu não creio que ele saia pelo Solidariedade, em função de que o partido é nanico, pequeno, não tem tempo de rádio e televisão e nem tem fundo de campanha. E a gente sabe que recursos estes são imprescindíveis, são importantes demais para quem quer ganhar a eleição. E não é pelo Solidariedade que o Pancadinha terá a mínima condição de disputar a eleição. Então, creio que ele deva migrar para outro partido, e dentre eles acho que o mais promissor para ele seja a União Brasil, né, que tem como seu líder maior na Bahia, ACM Neto, que em Itabuna teve uma vitória cachapante, ganhou com uma diferença muito grande para o Jerônimo Rodrigues, que foi eleito governador com voto de outros municípios, mas não de Itabuna. Então, União Brasil é um abrigo que pode facilitar uma maior possibilidade de competitividade do Pancadinha. Só que lá já está Guinho, que é o atual vice-prefeito, né? E o Guinho foi o deputado federal mais votado na eleição passada. Então o Guinho também, como candidato a prefeito, deve ser obstáculo para que o partido abrigue o Pancadinha. Mas o Guinho, sozinho, também não vai para lugar nenhum. Ele precisa ter o próprio Pancadinha e outros candidatos para poder participar da eleição com condições de vencer o Augusto Castro e assim encerrar, né, o mandato do prefeito atual no 30 de dezembro do ano que vem. Aí nós temos o PL. O PL está numa situação de uma candidatura que é a do engenheiro Chico França, mas sempre na expectativa de fazer com que o médico Antônio Mangabeira seja o candidato, porque ele já foi candidato em 2 ou 3 vezes, tanto para prefeito como deputado, e é um nome sempre lembrado. Então, se o Chico França não se viabilizar eleitoralmente com os próximos índices das pesquisas de opinião pública, o PL vai ter que convocar o Mangabeira ou aceitar, né, o Neri, o médico Isaac Neri, que atualmente é filiado ao Republicano, que também tem mais outros 2 prefeituráveis, que é o pastor Elias Fernandes e o advogado Dinailton Oliveira, que já foi presidente da OAB Subsecção Bahia. Então nós temos no Republicano 3 candidatos, né, podendo lançar só um, e ainda a possibilidade, embora remota, de apoio à reeleição do Augusto Castro, fato que só não aconteceu por enquanto, ou seja, o ajuntamento do Republicano ao PSD, em decorrência do prefeito não ter se rendido às exigências do Republicano. Então, fato este que acaba fazendo com que o partido esteja mobilizado para ter uma candidatura própria de prefeito com o vice-prefeito, não necessariamente do próprio partido, o vice-prefeito. Tanto é que já tem conversações do Republicano com o partido AGI, o ex-PTC. Né? O PTC indicaria o vice, numa coligação na majoritária, e, porque não pode na proporcional, e o Republicano lançaria ou manteria a candidatura do Isaac Neri, a princípio é o candidato com melhor condição
de ser efetivado como prefeiturável do Republicano, que é o partido ligado à Igreja Universal, e que aqui em Itabuna é dirigido pelo advogado, radialista e psicólogo José Carlos Trindade. Então, não sendo o Nery, por sua desfiliação e automática filiação ao PL, possivelmente, aí é claro que abriria espaço ou para o pastor Elias Fernandes ou para o advogado Dinailton Oliveira. Dos três, um vai ter que buscar outra agremiação ou simplesmente ficar como candidato a vice, o coordenador da campanha, coisa que equivalha. E aí a gente sai desses partidos e vai para o PDT. O PDT tem como candidato o Capitão Azevedo, que já foi prefeito por um mandato aqui em Itabuna. PDT que tem história em eleições municipais, né? O PDT já teve prefeito, já teve vários candidatos a prefeito, inclusive o próprio Mangabeira já foi candidato pelo PDT. Mas o PDT hoje, com o Capitão Azevedo, está numa situação desconfortável, porque ele precisa de outros partidos. E o Capitão Azevedo não está mostrando liderança suficiente para agregar outros nomes, embora seja uma opção que está no gosto da população. O povo gosta de Capitão Azevedo. O Capitão Azevedo tem aquele jeito meio, até certo ponto, engraçado, afável. Itabuna gosta muito de Azevedo. O problema é que Azevedo nem sempre gosta de ser governante. Sempre terceiriza o seu poder de comando, e aí é onde a giripoca pia e as pessoas acabam tendo reticência de votar nele, né, por achar que vai eleger para prefeito o capitão, mas quem vai comandar são os amigos dele. Então isso é um estigma que tem afetado a capacidade de crescimento eleitoral do Capitão Azevedo. Mas isso não pode descartar a possibilidade dele estar ali enfronhado entre os prefeituráveis, viável de obter êxito. O grande imbróglio no processo eleitoral aqui atualmente envolvendo a federação do PT, PCdoB e PV, né? Esta federação, a princípio, teve o anúncio unilateral do Geraldo Simões, que o povo chama de cabeça de pitu, com a sua tentativa de voltar a ser prefeito de Itabuna, ainda que trazendo consigo os integrantes da máfia do IPTU e da quadrilha das mochilas. Mas anunciou seu nome, não teve impacto, a cidade não absorveu bem, mas como todo mundo sabe da capacidade ardilosa do Geraldo, o PT já ensaia lançar o nome do vereador licenciado Manuel Porfírio, né, que seria tipo um contraponto à tentativa do Geraldo ter a hegemonia do partido para si, como sempre foi o que aconteceu em períodos anteriores. Geraldo hoje não tem mais maioria no partido, né, o partido que era da sua propriedade particular acabou subdividido em alguns segmentos, mas no fritar dos ovos eu creio que hoje o Manuel Porfírio tem a maioria, independentemente da questão do PED, que é a convenção do PT e que foi, por determinação do Diretório Nacional, impedido de ser realizado neste ano, justamente porque o partido quer ter o controle das decisões municipais nas próximas eleições. Então, o que vai decidir o que vai ser ou não vai ser candidatura majoritária da federação envolvendo o PT vai ser o diretório regional. E aí o Geraldo se complica, porque não é segredo para ninguém que o ex-governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil no governo de Lula, quer ver o cão e não quer ver Geraldo, né? Eles são, assim, inimigos ferrenhos, né? Eu sou testemunha porque em alguns momentos o Rui Costa esteve aqui em Itabuna, quando Geraldo ainda era deputado, e o Rui Costa se hospedava na casa de Fernando Gomes, que aparentemente, no momento era, adversário e inimigo do Geraldo. Então, o Rui Costa, que era governador naquele momento do PT, não vinha para a casa do Geraldo, ia para a casa do Fernando Gomes, onde na localidade, no município, Geraldo e Fernando supostamente eram arqui-inimigos. E em eventos públicos, como por exemplo, 6 meses depois da posse do Rui Costa no primeiro mandato, ele veio a Itabuna inaugurar a nova sede do SAC, no Shopping Center. E lá estavam, né, toda a staff do PT regional, além de alguns deputados estaduais, Rosenberg Pinto, e o próprio Geraldo, então deputado federal. E o Geraldo, em momento nenhum, foi citado por Rui Costa. Em momento nenhum. Então, não é segredo para ninguém
que o Geraldo vai ter problemas enormes para convencer Rui Costa, que é efetivamente um dos líderes do PT a nível nacional e local, e que, por ter inimizade com o Geraldo, né, ele vai fazer de tudo para que Geraldo não seja o candidato. E o Rui Costa, ele dá sinais de simpatia pela reeleição do Augusto, assim como o próprio governador Jerônimo Rodrigues, que hoje, a nível local, pelo menos circunstancialmente, é o maior líder do PT na Bahia. E o Jerônimo Rodrigues esteve aqui em Itabuna por 2 oportunidades. Na primeira, ele deixou muito clara, né? Ele foi muito evidente no pronunciamento dele de que o PT deveria apoiar o Augusto Castro. Em outras palavras, é óbvio, ele falou isto, né? Ele falou que o PT tinha que apoiar quem apoiou ele, né? Quem coordenou a campanha dele, quem esteve com ele. E o nome chama-se Augusto Castro, que foi o coordenador regional, sobretudo local, da campanha do Jerônimo Rodrigues, né? O deputado Josias Gomes, que é uma das cabeças pensantes do PT estadual, faz declarações constantes de que o PT deve apoiar Augusto Castro. Parte do PT, do próprio PT local, né, deixa isso muito claro, né? E como o PT é integrante de uma federação com o PCdoB e o PV, Geraldo não pode ser candidato sem apoio desses 2 partidos. Ainda que o PT lance Manuel Porfírio. Qualquer que seja o candidato do PT, este vai ter que ter a anuência, né, o endosso da direção do PCdoB e do PV. Acontece que tanto os comunistas quanto os verdinhos declaram apoio a Augusto Castro. Os 2 partidos já estão coligados ao PSD informalmente, porque as declarações dos seus dirigentes são assintosas, né? Não deixam dúvida. Tanto o PV quanto o PCdoB querem que os partidos da federação, aí também integrando o PT, apoiem a reeleição do Augusto Castro. E a coisa está tendo desdobramento de tanto acirramento na federação que o próprio PV já está lançando Aldenis Meira como uma alternativa para não ter a federação Geraldo como candidato. Então Aldenis Meira, que já foi vereador e presidente da Câmara, inconformado com o anúncio da candidatura do Geraldo, também já está se anunciando como prefeiturável. Isso tudo para criar na federação um embate e mostrar para a direção estadual do PT que Geraldo não tem apoio nem do PCdoB e nem do PT. Porque o PCdoB não lança candidato, mas diz claramente que os comunistas de Itabuna estão apoiando a reeleição do prefeito Augusto Castro. O Partido Verde, que tem como maior liderança Aldenis Meira, também conformado e não aceitando a candidatura do Geraldo, colocou no tabuleiro a peça chamada Aldenis Meira como possível candidato a prefeito da federação, caso a federação não tenha aí um ponto de convergência com o resultado de apoiar o PSD na reeleição de Augusto Castro. Então criou-se aí uma situação de conflitos internos na federação, mas todo mundo sabe que Geraldo hoje não tem voto para ser eleito vereador em Itabuna. Ele que já foi deputado federal 2 vezes, deputado estadual, prefeito 2 vezes, já foi presidente da CODEBA, secretário de Agricultura, e por onde passou, Geraldo deixou um rastro de corrupção, de malversação, de perseguição a servidores, né, uma figura hoje isolada, né? Geraldo hoje não congrega mais como anteriormente. Geraldo já teve quase 80 mil votos, hoje não tem 3 mil votos. Para vereador não tem 1.500. Ele não tem humildade de sair candidato a vereador, porque ele sabe que para prefeito ele não tem voto. A última vez que ele saiu candidato, com apoio de Lula, com apoio de todo o staff do PT da Bahia, inclusive do Rui Costa, sabe? O Rui Costa, Jacques Wagner, todos os deputados estaduais e federais do PT, Lula, Dilma, essa turma toda apoiando Geraldo, que estava numa candidatura de prefeito com coligação com o PCdoB, PROS e outros partidos, teve 5.600 votos. É claro que desse quantitativo você vai ter que excluir
a votação do PCdoB, que nunca é menos de 2.500. E Itabuna sempre deu, o PCdoB sempre teve em Itabuna uma média aí de 2.000, 2.500 votos. Então, se o PCdoB contribuiu com 2.500 votos e Geraldo teve 5.600, então você vai abater essa votação e vai chegar no número de 3.100 votos. Só que tiveram outros partidos apoiando o Geraldo, né? E aí você vai botar aí que os outros deram 100 votos. Pronto, Geraldo teve 3.000 votos. Para prefeito. Para prefeito concorrendo com 6, 8 candidatos, né? Competitivos, 3 ou 4 no máximo. Só que para vereador ele vai concorrer com 300 candidatos. Só a nível interno da federação, com mais 21 candidatos. Então aqueles 3.000 que ele obtivera como candidato a prefeito, é claro que vai cair pela metade. 1.500 votos. Não se elege. Não se elege porque Diogo Pitanga, que foi candidato pelo PT, teve mais de 1.500 votos e perdeu a eleição. O PT só elegeu um vereador, que foi o Manuel Porfírio, 1.600 e poucos votos, e o Diego Pitanga, com mais de 1.500, perdeu a eleição, embora Caiá, né, no PROS, se não me engano, no PROS, ele teve 500 e poucos votos, foi eleito, enquanto Pitanga, com 3 vezes mais a votação, não conseguiu vaga na Câmara vigente. Então, Geraldo hoje não tem voto para vereador, né? Ele mesmo era hoje para estar como senador reeleito, ou quem sabe até governador, né? Era hoje para estar com uma situação muito confortável, mas o seu comportamento de mau caráter, de traidor, de ingrato, cínico, hipócrita, mentiroso, todas essas situações que desqualificam a personalidade do indivíduo acabaram resultando em uma horda de inimigos que era favorável a ele, né? O Baldo Dantas, Renato Costa, tudo gente de bem, as pessoas de bem, as pessoas éticas, honestas, sérias, se afastaram de Geraldo. Está com ele a turma do cargo, né? A turma venal, a turma pelega, ou a turma alienada. Você não vê uma pessoa de bem com Geraldo, apoiando Geraldo candidato. Você não vê nenhum pronunciamento, né? É claro que deve ter algumas exceções, é possível, né? Porque as pessoas são ingênuas, são ignorantes, ou são alienadas, mas a maioria é de gente do nível dele. Por isso que ele não vai para lugar nenhum. Em função disso, o Augusto pode ter o apoio da federação em função das intervenções que serão inevitáveis das lideranças estaduais, né? Acho que o Rui Costa vai comandar esse processo, junto com o Jerônimo Rodrigo. Wagner, que é um pouco favorável a Geraldo, já foi muito mais, né? Creio que vai ficar de camarote, não vai querer se envolver, não vai querer entrar em rota de colisão com o senador, seu colega de Senado, Otto Alencar, que é hoje líder do maior partido aliado ao PT, maior até do que o PT, muito maior do que o PT. Só para você ter ideia, o PSD tem 9 deputados estaduais, o PSD tem mais de 100 prefeituras, o PT só tem 32. Né? Quem dá sustentação à governabilidade petista na Bahia é o PSD, né? Depois é que vem o PP, né? E depois o MDB e tal, para depois vir o PT. O PT parece que é o 4º partido dentro no contexto ali, né, da governabilidade petista. Na governabilidade petista, o PT não é sequer a terceira força, mas o PSD é a primeira. Por isso que o PSD tem a hegemonia, tanto em Ilhéus quanto em Itabuna, porque as 2 maiores cidades do sul da Bahia e algumas das 2 maiores da Bahia, de todo o estado, esses 2 municípios são administrados por prefeitos do PSD. Então, o que é que Wagner vai querer se envolver numa confusão dessa, né? Porque Wagner, Rui Costa, Jerônimo Rodrigues e o PT têm interesses na cidade de Salvador, onde o PT deverá ter candidato, embora com perspectiva muito remota de sucesso, porque as pesquisas colocam o Bruno Reis, atual prefeito, o pupilo do ACM Neto, como o prefeito melhor avaliado no país, entre os prefeitos de capitais, né? A pesquisa coloca ele com mais de 70% caso a eleição fosse agora, coisa que não foi diferente com a Semineto. Ganha no primeiro turno, independentemente de quem quer seja o candidato. Talvez por isso é que o PT possa fazer com que o PCdoB volte a ter candidato com apoio do PT. O PT não entraria numa disputa sabendo que a vitória seria esmagadora do adversário. Ele prefere colocar alguém com boi de piranha ou vaca de piranha. Essa é a realidade. Mas o PT tem interesse por Salvador, Lauro de Freitas, onde já é governo, Feira de Santana, onde já foi e pretende retornar, Vitória da Conquista, onde o PT já foi governo e pretende retomar lá a administração, Camaçari,
onde também o PT já foi governo e é a cidade mais rica do interior da Bahia, o PT está de olho nesse contexto. Então, o PT tem prioridades, né? Tem prioridades, e o Valadares, que é o presidente do PT, sempre declara o interesse do PT ter candidaturas próprias nestas cidades, mas nunca cita Ilhéus e Itabuna, por questões óbvias, né? O PT não cita Porto Seguro, não cita Eunápolis, não cita Ilhéus, não cita Itabuna, porque nestas cidades, né, a possibilidade é de hegemonia do PSD. E não vai ser por conta do Geraldo e da vida que o Wagner vai querer um rompimento político com o Otto Alencar. Então deve prevalecer o apoio da federação ao Augusto Castro dentro deste contexto. E em Ilhéus, embora o PT esteja ensaiando a candidatura da Adélia Pinheiro, que já foi reitora da UESC, já foi secretária de Saúde, secretária de Educação, mas é uma personalidade sem expressão eleitoral em Ilhéus, né? Ela inclusive é filha de Itabuna, né? Não tem, né, embora Ilhéus já teve prefeitos filhos de Itabuna, o próprio Jabes Ribeiro é filho de Itabuna, e já foi prefeito 3 ou 4 vezes de Ilhéus. Então, não é por conta da naturalidade que a Adélia Pinheiro deixaria de ser candidata forte em Ilhéus. Acontece que o problema de Ilhéus está mais focado dentro do próprio PSD. O PT acaba sendo apenas um coadjuvante, não tem notoriedade, não tem voto, não tem potencial e nem tem história, né? O PT, que já teve uma candidata com uma votação expressiva, mas também a candidata na eleição subsequente saiu de 23 mil para 3 mil votos. Então, o PT, ele não influencia o eleitorado de Ilhéus. O candidato eleito deve ser do PSD. Quem será do PSDB é que é uma incógnita. Até pouco tempo atrás, o candidato natural era Gerbinho, né? Gerson Moraes, ex-presidente da Câmara, atual vereador, já foi secretário, mas houve um rompimento com o prefeito, né, onde estão tentando aí uma reaproximação. Se isso for efetivado, é claro que Gerbinho vai ser eleito prefeito de Ilhéus com apoio de Marão, com apoio do PT, com apoio de todo um aparato político, né, todo um equipamento de campanha que vai fazer com que o Valderico Reis e o Cacá Colchão, Valderico do União Brasil e Cacá do PP, ou tentem se juntar para entrarem numa competitividade com igualdade de condições, ou vão estar divididos, contribuindo para que o candidato de Marão seja eleito. Eu acho que em Ilhéus a coisa está melhor delineada, né? Por conta de que os adversários não têm potencial eleitoral de fazer frente ao candidato de Marão. Aqui em Itabuna, o Augusto, do PSD, está enfrentando esse tipo de conflito interno na federação. Uma vez harmonizada essa situação, Augusto passa a ter melhor tranquilidade na sua caminhada rumo à reeleição. Embora ele também deva depender de uma desunião da oposição. Porque se o Isaac Neri persistir com a sua afirmação de que não desiste, de que não vai ser vice de ninguém e de que é candidato a prefeito até o final, seja pelo PL, seja pelo Republicano, é um candidato potencial. É candidato que, assim, nas menores da hipótese, você pode dar para ele aí uma perspectiva de 20 mil votos em média, né, de 15 a 25 mil votos. O Pancadinha, que lidera atualmente as pesquisas, embora todos que lideraram pesquisa no início da campanha perderam a eleição em Itabuna, mas não deixa de ser um candidato forte, né? E, na pior das hipóteses, dá para ele um potencial, uma média de votação entre 15 a 20 mil votos, o que já divide a oposição também. Aí você tem o fator PL, seja com Chico França, seja com o Mangabeira, o médico Antônio Mangabeira. O PL, por ser bolsonarista e por ser raiz no antipetismo, é outra agremiação que tem um potencial de voto, inclusive maior do que o que pode proporcionar os seus prefeituráveis, tanto o Republicano quanto o Solidariedade e o União Brasil. Então nós temos aí 3 candidaturas de partidos que precisam, né, estarem protagonizando prefeituráveis competitivos, porque o Republicano precisa manter uma candidatura majoritária para eleger vereadores. E lá tem candidatos como, por exemplo, o Gaspar, né, meu querido amigo Gaspar, o Rafael Moreira, o próprio Chico, Francisco, Éder Francisco. Nós temos o Republicano tem fortes candidatos
na proporcional. Forte, candidatos com potencial do partido sair como talvez o mais votado, ou um dos mais votados. Mas para isso ele depende de uma candidatura majoritária, para puxar o chamado voto de legenda, o que facilita aí a eleição de mais um candidato a vereador. Então o republicano está precisando ter candidatura e hoje tem o Isaac Neri. O União Brasil, por ser um partido também tradicional na política de Itabuna e que tem o Guinho como seu possível candidato, com perspectiva do Pancadinha ser filiado ao partido. Mas o União Brasil vai ter que ter candidato, né? E tem o PL, seja com Mangabeira, seja com Chico França, que também vai ter candidato. Então nós temos 3 situações de agremiações que vão ter que ter candidato. E aí eu nem incluo aqui o PDT, com o Capitão Azevedo, que todo mundo sabe, é pupilo do Assemineto. Assemineto supostamente vai chamá-lo e vai pedir para ele ser vice, seja de Pancadinha, seja de Guinho, né? E eu acho que o Capitão Fábio, o Capitão Azevedo, hoje tem um tamanho de vice, né? Embora nós saibamos que ele tem voto suficiente para decidir a eleição, isso é um fato. Mas eu não vejo ele hoje com o tamanho de ser eleito prefeito. Todavia, eu também não via quando ele foi eleito prefeito. As pesquisas colocavam ele em 3º lugar. Jussara estava em 1º, Capitão Fábio em 2º, e o Capitão Azevedo muito lá embaixo, foi galgando o espaço, índice, crescendo nas pesquisas, e acabou sendo eleito daquele episódio do vexame do Capitão Fábio, que no sábado anterior ao dia da eleição se rendeu, né, a Jussara, tendo falado uma semana antes que estavam tentando comprar ele por dinheiro que daria para ele viver o resto da vida bem. Coincidentemente ou não, depois desse episódio, Capitão Fábio sumiu, está vivendo bem, né? Vai viver bem pro resto da vida, tentou ser vereador e perdeu a eleição para vereador, que é o que o Geraldo está tentando evitar. Geraldo não quer ser candidato a vereador para não replicar aquele ocorrido com o Capitão Fábio, ou seja, de deputado saiu para candidato a vereador e perdeu a eleição. Enfim, essa é a situação. Creio que o jogo está sendo jogado com perspectiva de resultados que podem ser previsíveis ou não. Nós vamos a um breve intervalo, a coisa muito rápida, é um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Já que no último bloco nós falamos de eleições que estão para acontecer, eu quero agora falar de eleições que já aconteceram, né? Eu quero falar de eleições que fizeram com que nossos deputados, senadores, fossem eleitos. Eu vou me ater ao Poder Legislativo, porque o Executivo ele é muito subjetivo em todos os prognósticos que nós fazemos do que será aquele a quem a gente vai eleger, seja como governador, seja como presidente da República, né? Porque eles normalmente prometem coisas
que vão passar 4 anos, se forem reeleitos 8 anos, e nunca vão chegar no município. Mas nós estamos falando do município de Itabuna, que é um município grande. É o 7º município da Bahia, embora já tenha sido o 3º do estado. Itabuna, não é que Itabuna regrediu. Outros municípios prosperaram muito mais do que Itabuna. Acontece que nós elegemos deputados federais e estaduais. Né? Nós contribuímos para mais da metade dos atuais deputados federais tivessem votações expressivas em Itabuna. Né? Os candidatos do PCdoB tiveram, aí eles juntos, mais de 5.000 votos em Itabuna. E foi que eles trouxeram para Itabuna. O que é que tem de Itabuna advindo do mandato da deputada Alice Portugal? Né? Jorge Almeida, Daniel Almeida. O que é que estes congressistas fizeram com que Itabuna fosse contemplada com suas expressivas votações em todas as eleições? Porque esses 2 deputados não são somente reeleitos, são deputados com 4, 5, 6 mandatos. Aí você bota tudo aí, entendeu? E vê o que foi que eles trouxeram para cá. Patavinas. Existem emendas parlamentares impositivas de 17 milhões por ano. 17 milhões por ano. Né? E aí, como eles estão lá há 20 anos, 15 anos, a gente procura 10 centavos, 17 centavos e não acha. Eles só aparecem por aqui, e aí é onde eles gastam com Itabuna, em período eleitoral, porque eles têm que contratar cabos eleitorais, têm que mandar fazer material impresso, têm que botar carro de som na rua. Eles gastam em Itabuna apenas em períodos eleitorais, ou seja, são períodos em que eles precisam retornar à cidade. Fora isso aí, você não vê essa turma por aqui. A mesma coisa com os outros partidos. Os deputados federais mais votados aqui em Itabuna abandonaram Itabuna. Eu diria com exceção ao Paulo Magalhães, que é um deputado que eu não voto nele, nunca votei, não tenho pretensão de votar, não sei por que razão, não me entra bem ele, mas o fato é que o Paulo Magalhães talvez seja a exceção, tem que ser justo aos fatos. Né? É o deputado que tem sempre atuado a favor de Itabuna, trazendo verbas. E eu friso muito essa situação de não votar nele, para não pensar que eu estou aqui puxando o saco do deputado, não tenho ligação nenhuma com ele. Esporadicamente me encontro com ele em alguns eventos, cumprimento e tal, dou sugestões, faço reivindicações de interesses públicos, mas nunca de interesse pessoal, nunca pedi absolutamente nada para o deputado Paulo, não comprar nenhum deles. Mas toda vez que eu encontro deputados federais e estaduais, não tenha dúvida que eu faço minhas reivindicações. Peço para Itabuna, né? Digo as coisas que estão necessitando, as demandas, né, da cidade, e nunca deixo de aproveitar a oportunidade quando me encontro com eles. Mas nós temos, né, deputados estaduais, federais, que toda eleição estão por aqui, toda eleição, e tem votações, tem lideranças que apoiam. Nunca. Tem um tal de Jorge Sola, que nunca fez nada por Itabuna, mas está fazendo por Ilhéus. Eu vi um card recentemente do ex-vereador Adilson José, que já foi vereador aqui em Itabuna e que tentou ser vereador na eleição passada em Ilhéus, teve uma votação expressiva, ficou na suplência, mas tem condições de ser vereador em Ilhéus na próxima eleição, porque tem crescido bastante, e esse deputado, o Jorge Sola, tem contribuído muito com esse crescimento, inclusive viabilizando verbas oriundas de solicitações, de reivindicações do Adilson José. Então, o deputado às vezes não traz a verba porque não tem uma liderança, não tem uma pessoa ali do município pedindo para que ele atenda pleitos que sejam de interesses públicos. A liderança de Itabuna parece que só recorre a deputado quando querem cargos. Aí vão para Rosenberg Pinto. Quem é Rosenberg Pinto na fila do pão para as coisas que acontecem em Itabuna? Um zero à esquerda. Está aí como deputado há uns 4 ou 5 mandatos, nunca fez nada por Itabuna. Rosenberg Pinto, o que é que ele faz aqui? Sabe? Apoiar candidato a vereador, né? Apoiar pleitos de cargos no Estado, de cabos eleitorais, serve somente para conseguir cargos, para ser os cabos eleitorais. Não é nem para a pessoa que vai trabalhar por Itabuna. É alguém que vai trabalhar no SAC, vai trabalhar nos setores públicos, né, do Estado, para durante todos os dias e o dia todo estar atuando para fortalecer a sua perspectiva de reeleição. Às vezes o cara é nomeado no dia
1º de janeiro subsequente à eleição, e ele vai passar 4 anos atuando não para a comunidade, não para fortalecimento do município e do Estado, mas para engrandecimento do potencial eleitoral do deputado Rosenberg Pinto. Não serve para outra coisa, é deputado de nomeações de cargo, só para isso. Pedro Tavares de Ilhéus, deputado também por uns 4 mandatos, para que ele serve? Para nada. Não tem serventia nenhum para Itabuna. Nada, absolutamente nada. Né? Quais os outros nomes? Tem. Bem que a Soane Galvão, deputada recentemente eleita, tem um protagonismo de defesa das mulheres. Ela está tendo uma participação muito boa na Assembleia Legislativa, está tendo uma visibilidade em função de que tem atuado para favorecimento do empoderamento feminino, não só em Ilhéus e em Itabuna, mas na Bahia toda. Pelo menos a gente está vendo uma deputada atuando nesse contexto. O Pancadinha serve somente para fazer festa no São Pedro, não tem outra atividade. O que é que faz Pancadinha? Às vezes ele compra uma tinta, sabe, e pinta um meio fio de uma rua, um bairro. Fora isso, é fazer festa de reggae no bairro São Pedro, como se deputado servisse para isso. Deputado é para servir para uma região, nem para uma cidade, para uma região. Mas no caso de Pancadinha, a utilidade dele se restringe a fazer festa no bairro São Pedro e acabou. Nós temos deputados federais e estaduais que são decepcionantes. Em quem você votou para deputado federal e estadual? Senador é pior. Nós temos 3 senadores. Nenhum tem atuação patavinas em Itabuna. Você não vê nada dos senadores. Jacques Wagner, coronel, o coronel, o que mesmo? Eu até esqueço o nome do homem. Ângelo Coronel e o Otto Alencar. Nada, não tem nada em Itabuna advinda dos mandatos desses cidadãos. E eles têm verbas parlamentares impositivas de mais de 30 milhões por ano. Você não vê nada deles, nenhum dos 3 senadores tem atuação em Itabuna e Ilhéus, que são cidades onde seus prefeitos são correligionários dele. Você não vê nada dos deputados federais, Antônio Brito, a Santa Casa, ele que é deputado da Santa Casa, né, ou das Santa Casa, não vê nada desse. Enfim, não temos absolutamente motivo nenhum de reelegê-los. Esse é um fato. Porque eles foram eleitos, vieram aqui, suplicaram, pediram pelos votos, nós demos os votos, eles saíram com votações expressivas, mas depois de que assumiram, sumiram. Este é um fato. Nenhum deputado federal votado de maneira expressiva por Itabuna tem hoje condições de merecimento de repetição do voto. Nenhum. Todos nos passaram para trás. Todos foram omissos, todos se acovardaram em cumprir aquilo que deve ser do dever. Este é um fato. Portanto, na próxima eleição, que vai acontecer daqui a 3 anos, para deputado e para senador, vamos refletir. Vamos colocar na ponta do dedo, né, o clique de números de candidatos que possam nos dignificar, que possam corresponder à expectativa de uma votação que não será decepcionante. Porque, por enquanto, todos eles, sem exceção, nos abandonaram. Nós vamos ao final do programa deixando aquela mensagem de que nunca se esqueçam de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E sempre, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.